Bom dia, irmãos. Vamos começando aqui nossa segunda-feira, nossa live de oração. Um ótimo dia para você que está chegando aí agora. Uma ótima semana para você que está entrando aí agora com a gente ao vivo nessa nossa live de oração. Um ótimo dia para todos nós. Que essa semana seja uma semana abençoada. Que essa semana seja uma semana maravilhosa. Que essa semana seja uma semana onde nós ouviremos a voz de Deus e onde nós obedeceremos a voz de Deus. Amém? Hoje a gente vai estar falando aí de uma temática que tem me interpelado bastante durante esses dias e o mundo inteiro, né, na verdade. E vocês estão vendo aí nos jornais, na televisão, nas redes sociais. E nós como igreja, nós temos uma resposta para isso. Nós como igreja, nós nos posicionamos. Nós como igreja, nós não ficamos calados. Então que possamos aí juntos conversar, trocar uma ideia sobre essa temática. Bem, mas antes eu queria que vocês ouvissem essa música comigo. Música do Baruch, que essa forte mão possa nos sustentar durante esses dias. Dias tão difíceis, dias tão complicados, mas a mão do Senhor tem nos sustentado. Deus tem nos guardado. Amém? Então que nós possamos confiar em Deus durante esse tempo, que nós possamos descansar em Deus e crer que Ele já fez tudo o que tinha para ser feito. Agora a responsabilidade é nossa em responder a tudo isso. Então que possamos ouvir essa música, amém? Aleluia. A graça imerecida do Senhor sobre nós. Isso é maravilhoso. Aleluia, irmãos. Queria orar para começar essa semana, começar essa live. Amém? Deus, te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício na cruz por nós, Pai.
Pai, obrigado porque mesmo sem nós merecermos, Pai, o Senhor se entregou por nós ali naquela cruz, por amor, Deus. Para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Para que nós possamos amar as pessoas, amar o Senhor, Deus. Deus, que nós possamos cada vez mais viver, Pai, uma vida baseada, Senhor, na Tua Palavra, uma vida baseada, Senhor, na fé que nós temos no Senhor, Pai. Entendendo a graça do Senhor, Pai, entendendo a Tua obra salvífica na cruz, Deus. Pai, que possamos compreender cada vez mais isso, Pai. Para nós podermos viver em sociedade, uma sociedade mais harmoniosa, uma sociedade menos conflituosa, Pai. Uma sociedade, Pai, de amabilidade, Pai, de companheirismo, Deus, de equidade, Jesus. Pai, que possamos manifestar, Senhor, a Tua oração, Pai. O céu na terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É isso que nós queremos, Pai. Pai, te pedimos que não nos tire do mundo, Senhor, mas nos livre do mal, Jesus. Nos livre desse mal que nos percorre, desse mal que nos rodeia, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos livre de tudo isso, nos dê uma semana maravilhosa, Pai. Que possamos desfrutar de grandes coisas durante essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Queria que você abrisse comigo, rapidamente, lá em 2 Coríntios, a partir do versículo 17. 2 Coríntios, a partir do versículo 17. Você está com a sua Bíblia aí, acesse sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu ou nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Irmãos, essa mensagem poderosa, nós temos essa mensagem da reconciliação. E durante essas últimas semanas aí a gente viu atos horríveis que aconteceram contra pessoas por conta da sua cor de pele, por conta da sua raça. E nós, como cristãos, nós temos esse privilégio da reconciliação. E nós temos essa oportunidade de poder amar as pessoas, de poder responder às pessoas. A narrativa bíblica, ela nos dá uma explicação a tudo isso que vem ocorrendo no mundo. A narrativa bíblica, ela nos dá essa oportunidade de compreendermos o mundo à nossa volta. A gente sabe que tem uma história, esse mundo não está aí por acaso. Deus não largou o mundo por acaso. Então Deus, ele nos chama. A gente sabe que tem uma criação e que o ser humano, ele pecou contra tudo isso, contra essa criação, e afetou todos nós. Só que existe o mistério da reconciliação, porque Cristo estava na cruz reconciliando consigo o mundo inteiro. Não somente a nossa alma para levar a gente para o céu, mas o mundo inteiro. Então que nós possamos compreender essa verdade, que nós possamos compreender isso, que Cristo estava reconciliando consigo o mundo. E eu e você fazemos parte dessa reconciliação. Eu e você somos chamados, somos convidados a entrar na história de Deus, a entrarmos na missão de Deus e responder a tudo isso. Isso é um privilégio para nós. Paulo diz que é um privilégio. Então que possamos responder a tudo isso. E diante disso tudo, eu pensei assim, eu vou convidar uma amiga minha para a gente conversar sobre isso. E eu vou chamar ela aqui. Vi que ela já entrou aqui. Vou chamar ela aqui agora. Entrar para a gente conversar sobre isso. O racismo numa perspectiva cristã. E aí, Flora, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Bom dia para todos. Gente, a Flora é uma amiga querida que eu tive o privilégio de conhecer na Avalanche Missões, onde ela nos deu aula, né, ali sobre racismo, uma perspectiva cristã e como é que a gente pode responder a tudo isso. E eu vi que, mesmo negro, eu ainda tinha muitas atitudes racistas dentro da minha mente
E eu preciso me arrepender disso constantemente. Então, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu possa entender, compreender tudo isso, a nossa história, que eu possa fazer a diferença. E eu falei assim, eu vou chamar ela, vou convidar ela, e ela vai estar falando aí com a gente um pouco sobre isso. E gostaria que você se apresentasse aí, Flora. Se apresenta aí pro pessoal. Beleza. Você tá me ouvindo bem? Show de bola. Beleza. Então, deixa eu começar me apresentando, falando quem eu sou, né? Meu nome é Flora. É, Eu não nasci no Brasil, né? Mas eu já posso me considerar anglo-brasileira, né? Eu fui criada aqui no Brasil, nasci em Angola, mas quando eu era bem pequena, minha família, eu e minha família, nós nos mudamos para o Brasil. E desde então, o Brasil se tornou nossa segunda casa, né? Eu sou formada em letras, eu sou professora de inglês e eu também sou professora na Missão Avalanche, onde eu dou uma aula sobre a cosmovisão do racismo, né? Então, nessa aula nós discutimos um pouco sobre a história, né? Porque tendo em vista que o tema racismo tem sido muito discutido, só que mesmo assim as pessoas têm tratado o racismo de forma muito superficial. As pessoas ainda acham que o racismo é a opinião de uma pessoa. Mas se fosse só a opinião de uma pessoa, acho que seria tranquilo mudar. É só a sua opinião, então seria algo muito tranquilo de mudar. Só que nós sabemos que racismo ele tem uma proporção muito maior, né? Tem uma cosmovisão, né? Mas aí, Flora, o que seria uma cosmovisão, né? Então eu vou explicar para vocês. Cosmovisão é como se o indivíduo tivesse um óculos na sua frente, né? E é através desse óculos que a pessoa vai enxergar o mundo, que vai fazer uma leitura do mundo, que vai sentir, experimentar e desejar esse mundo. Como assim, Flora? Fala um pouco mais. Por exemplo, se a gente for pensar que todas as culturas, elas têm uma história, e através dessa história, elas respondem a certas perguntas, como é que como é que a cosmovisão se forma dentro de uma cultura? Como é que a cultura, como é que a gente diferencia, às vezes, a cultura brasileira da cultura angolana, que é do meu país, né? A gente tem que olhar para a história dessa cultura e ver que eventos históricos foram formando valores, foram formando crenças e gerando comportamentos, gerando consequências, né? Então, se a gente for olhar para a cultura do Brasil, a gente tem que olhar para os eventos históricos que vieram antes, né? Só que acontece, a história do Brasil ela não começou somente quando o Brasil nasceu. A história do Brasil começou um pouquinho mais antes. Não só a história do Brasil, mas também a minha história. Então, o que acontece? A história do mundo começa quando Deus cria, então, o mundo, né? Então, isso é um evento muito importante, né? Deus cria o mundo, então nós temos lá a criação. Só que, posteriormente à história do mundo, né? A criação do mundo, nós temos Adão, a história de Adão. Então, ou seja, nós temos a queda, né? Que é também um evento importante que reflete na nossa realidade hoje. Porque hoje eu sou pecadora, porque o pecado de Adão reflete aqui em mim. Só que, graças a Deus, posterior à história de Adão, nós temos a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem para a Terra, ele derrama o seu sangue, e isso também é um evento muito importante. Porque esse evento também respinga aqui na minha realidade no hoje, né? Então, todas essas histórias, elas vão criando uma cultura, elas vão criando crenças, vão criando valores, e elas respingam aqui na realidade. Só que, ainda posteriormente à morte de Jesus e à queda, nós temos a escravidão, né? Onde a gente vê, por exemplo, certos indivíduos que se encontram em vantagem sobre outros e eles pensam, nossa, eu vou subjugar esse grupo, né? Então, nós temos a escravidão negra. E não somente a escravidão negra, nós sabemos que na história da humanidade, muitos grupos subjugaram outros grupos. Só que a gente tem que entender que esses eventos históricos, eles não ficam somente parados, eles não ficam lá atrás. Eles geram cultura para o hoje. E ainda posterior à história da escravidão, nós temos as teorias raciais. Nós temos as teorias raciais, né? As pseudociências, onde, por exemplo, nós podemos dizer que um indivíduo como Arthur de Gobineau, um francês, ele escreveu um livro que chama
que chama-se A Desigualdade das Raças. E esse livro, A Desigualdade das Raças, ele tinha crenças de que existia um tipo de indivíduo, um homem branco, né, com as características caucasianas, branco, de traços que a gente entende, traços finos, cabelo liso. Para Arthur de Gobineau, ele dizia, olha, esse homem com esses traços, ele realmente é superior a todos os outros homens diferentes dele, né? E essa criação, esse livro, ele gerou crenças. E esse livro foi lido no mundo inteiro, né? E a criação das teorias raciais foram utilizadas pelos escravizadores, né, para justificar a escravidão, né? Então, muitas pessoas daquela época leram A Desigualdade das Raças, né? E esse evento ajudou a criar muita linguagem, por exemplo. Então, hoje, quando você vê o seu amigo ou você mesmo fala assim, nossa, o cabelo do fulano é ruim, né? Essa frase não surgiu do nada. Essa frase ela tem uma história. Essa frase ela foi realmente sendo reforçada e ela tem uma gênese, né? Ou seja, isso vem das teorias raciais, das pseudociências. Então, o que acontece? Esses eventos todos, eles ajudaram a formar a cultura, especialmente do Brasil, né? Então, quando, por exemplo, você vê um indivíduo, ou então, por exemplo, vamos olhar como é que a imagem do negro foi construída no Brasil. A gente vê, se a gente olhar a história da cultura, você vê que negros, muitas vezes, eles têm esse estereótipo de preguiçoso, né? A gente vê logo após a escravidão, né? Depois, quando acaba a escravidão, a gente tem, até mesmo na mídia, a construção de um negro que é preguiçoso, que não gosta de trabalhar, né? A gente vê a construção de um negro que é cômico, né? Todos esses estereótipos que acabam, muitas vezes, minando subliminarmente a imagem que uma criança negra tem de si mesmo, né? Então você vê a cultura contando mentiras, porque Deus não falou isso sobre os negros, sobre nenhuma outra cultura, né? Mas a gente vê então aqui a cultura realmente dizendo para nós como é que a gente tem que olhar para o negro e como que eu, negro, tenho que me olhar, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo para as pessoas entenderem um pouco mais sobre como a cosmovisão afeta uma cultura. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que dizem que, olha, eu não vou me relacionar com essa pessoa não, porque essa pessoa é pobre. Ai, não gosto de fulano, fulano é pobre. E essa pessoa acaba valorizando mais a pessoa que tem do que a pessoa que não tem. Ou seja, a cosmovisão secularista, ela faz isso com a gente, porque na cosmovisão secularista, ela diz o seguinte, você precisa, para você ser, você precisa ter. E aí a gente vê tantas pessoas realmente olhando para outras pessoas, para pessoas que não têm dinheiro, que não têm posses, elas olham com desprezo, né? E a gente sabe que essa visão dessa pessoa não surgiu do nada. Ou seja, tem uma mentira sendo contada para a cultura e a pessoa absorve, né? E aí muitas pessoas vão dizer assim, olha, Flora, tudo bem, ok, mas os cristãos, eles não são afetados por essa cultura. Os cristãos não, porque os cristãos eles aceitaram Jesus, então automaticamente essas coisas não afetam. Só que é ingenuidade nós pensarmos assim, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, por exemplo, de Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro sanguíneo, né? Pedro andou com Jesus e eu acredito não, eu tenho certeza que quando Jesus estava contando a história do bom samaritano, Pedro estava lá ouvindo, né? Ele estava lá ouvindo de camarote. Enquanto nós lemos na Bíblia essa história, Pedro estava lá ouvindo de camarote. Olha só, mas mesmo andando com Jesus e mesmo ouvindo de camarote, Pedro foi preconceituoso, né? A gente tem essa história que mesmo assim, Pedro conseguiu ser preconceituoso. Então, o que isso nos ensina? Então, a gente tem que começar a pensar sobre essa questão da conversão. Então, quando nós nos convertemos, não quer dizer que tudo então já ficou perfeito, a redenção acabou, já nada mais precisa ser feito. Não, olha, o que acontece? A conversão realmente quer dizer que você aceitou Jesus como seu Salvador e agora ele domina a sua vida. Mas você ainda vai passar por um processo que é o processo de santificação, né? Então você precisa ser discipulado, você precisa realmente, a cada dia mais, conhecer esse Deus,
para que ele possa, a verdade de Deus possa entrar em você e o seu coração possa falar aquilo que realmente condiz com a palavra. Ou seja, o discipulado, ele vai além de um estudo bíblico. Você realmente precisa começar a contar verdades para as mentiras que a cultura contou para você, né? É como aquela história do cego de Betsaida, né? Que ele pede para Jesus ser curado, que Jesus dê a visão para ele. De primeiro, Jesus cospe nos olhos desse cego e ele pergunta: e aí, você está vendo? Na verdade, quando o cego olha para os homens, o cego ele vê árvores, né? Ele parece que ele já está começando a ter visão, mas não está perfeito. E aí Jesus vai e aí coloca as mãos sobre os olhos do cego. Aí sim ele vê as coisas como elas são. E eu gosto desse exemplo exatamente para falar sobre a conversão e a santificação. Porque é perfeito. Então, o que nós precisamos? Nós realmente precisamos nos santificar, nós realmente precisamos ser honestos e pedir perdão, né? E entender que assim como o pecado de Adão, que aconteceu lá atrás, afetou a mim, o pecado dos nossos antepassados, né? Aqueles pecados que não foram confessados, eles também nos afetam. Aquelas ideias que vão contra o entendimento ou a verdade de Deus, realmente nós temos que nos arrepender, né? Então, por causa desse pecado não confessado, porque o racismo, essa cosmovisão racista, ela simplesmente ela é uma idolatria. Ela mostra o quanto nós nos idolatramos. Nós idolatramos a nós mesmos, né? Então, nós precisamos colocar o Deus certo no lugar certo, né? Nós temos que olhar para Deus para que ele nos ajude a olhar para o nosso próximo de uma forma perfeita. Porque aí, por exemplo, nos Estados Unidos, muitos acham que a questão racial acabou lá em Martin Luther King, quando eles conseguiram os direitos civis. E aqui no Brasil, nós achamos que também não tem racismo, porque como o Brasil ele tem toda essa mistura, a gente vai na periferia, a gente encontra brancos e pretos convivendo no mesmo local, nós achamos que realmente as coisas já estão resolvidas. Mas se a gente realmente for pensar, não tá assim bem resolvido. Realmente, a gente tem que realmente pensar um pouco mais e entender por que a gente consegue. A gente vai começar a analisar, por exemplo, a nossa linguagem. A gente vai começar a entender por que tem muitos casos de violência policial onde onde muitos negros são mortos injustamente. Se a gente for pesquisar, nós vamos ver que tem vários casos comprovados onde a polícia errou. Matou uma pessoa matou uma pessoa porque realmente na cabeça do policial achou que não, ele é negro, então o negro é bandido, né? A gente tem aqui na nossa cultura brasileira várias linguagens que atestam realmente a nossa idolatria. Porque a gente fala, nossa, só podia ser coisa de preto. Será que essa frase ela está isolada? Não, ela tem um contexto. Porque se não tiver um campo semântico para essa frase fazer sentido, a gente não vai falar, né? E aí a gente tem que começar a pensar que existem muitas identidades falsas na nossa cultura. Então, existem muitas pessoas que falam assim, olha, eu não vejo cor, sabe? Eu não vejo cor, eu tenho um amigo que é negro, minha avó também é negra, eu não vejo cor. Só que Deus não nos chamou para sermos daltônicos. Ele não nos chamou para sermos daltônicos. Se a gente for olhar para Apocalipse 7:9, nós temos um versículo que é muito importante, ainda mais porque esse versículo está escrito já quando Jesus já veio para a Terra. Já está escrito, é um versículo que expressa a Nova Jerusalém, que é para onde nós estamos indo. Em Apocalipse 7:9 diz o seguinte: uma multidão composta de nações, de tribos, de línguas diferentes estarão diante do Cordeiro, adorando ao Senhor. Gente, se essa questão de tom, se o 3T's, eu costumo chamar de 3T's. Se os 3T's, que são o tom da pele, a textura do seu cabelo, os traços, eles têm valor na Nova Jerusalém, quanto mais aqui. Quanto mais aqui. Então Deus foi intencional quando ele fez essa salada de frutas, quando ele criou nações,
pessoas com diferentes texturas de cabelo, com traços diferentes, ou seja, foi intencional. Isso mostra a multiforme graça de Deus. Então, por exemplo, quando alguém vira para você e fala assim, ah, eu não vejo cor, aí você fala assim, olha, você está sendo daltônico. Isso é uma falsa identidade, porque Deus não te fez daltônico, ele foi intencional, ele queria que você visse o reino dele é diverso. Então, quando você está falando isso, você não está ajudando para reconciliação racial. Você não está ajudando. Eu acho que você está só realmente diminuindo um problema que nós já temos. E você vai gerando uma falsa identidade naquelas pessoas que realmente a cor conta, né? Porque a gente sabe que as pessoas dizem que a cor não conta, muitas vezes as pessoas falam, olha, a cor não conta. Mas na hora de xingar, muitas pessoas, eles falam, só podia ser preto. Ué, você não falou que a cor não conta? Por que você está falando isso? Pois é, então isso gera um eu negativo no outro também, né? Então a gente tem que ver que nós temos muitas identidades falsas, né? Então, por exemplo, essa superioridade branca de dizer que se atinge, por exemplo, eu posso dar o exemplo dos Estados Unidos. Nós, aqui no Brasil, nós estamos acostumados a supervalorizar o que os Estados Unidos produz, né? Sim. Então nós estamos aqui no Brasil perdidos, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho interessante isso que você falou, porque como que essa cosmovisão, não sendo bíblica, ela entra sem a gente perceber dentro das nossas igrejas. Isso afeta as nossas relações com as pessoas, né? A gente vê uma pessoa tratando a outra com indiferença dentro da igreja, uma pessoa que se diz nasceu de novo em Cristo, e ela trata com indiferença as pessoas por conta da sua raça, por conta da sua cor de pele. Então, a partir do momento que a gente não tem essa cosmovisão bíblica centrada na pessoa de Jesus, entendendo a história, compreendendo a história, início, meio e fim, a gente acaba perdendo isso, a gente acaba relativizando, a gente acaba segregando as pessoas, assim, mesmo sem a gente perceber. E por conta também da nossa história aqui no Brasil, como a gente tem uma história muito triste, muito forte com a escravidão, isso acaba afetando as nossas relações. E isso, entrando nas nossas igrejas, isso é muito triste, né? Porque a igreja era para ser o lugar onde não há isso, né? Era para ser esse lugar. É para ser o exemplo. Dali, a começar na igreja, da igreja para fora. Porque a igreja é a comunidade. A igreja é onde não há escravo nem livre. Cristo, ele é tudo em todas as pessoas. Então, independente disso, independente se a pessoa é branca, preta, e isso é muito triste. E como é que eu queria que você falasse... Eu vi uma frase essa semana que eu achei muito interessante. É a gente responder o clamor das ruas sem recorrer ao espírito da época. Como que a gente pode responder a esse racismo que está aí estruturado na nossa sociedade sem a gente recorrer a esse espírito da época? A gente responder de uma forma bíblica, de uma forma cristocêntrica e centrada na palavra de Deus. Isso é muito importante, porque o que acontece? Quando a gente pensa, por exemplo, na identidade da dor, a gente vê que a ira, ela é legítima. Então, imagina o grupo que foi desprivilegiado, ele vai se irar, ele vai ficar indignado, né? Então, só que o sofrimento, normalmente, ele gera uma política, né? E a política, a gente entende, ela foi feita para separar, né? Então, a gente vai ver que as pessoas que sofrem, muitas vezes, elas vão fazer com que essa dor, ela vire a narrativa dessa pessoa, e aí ela vai querer vingança, né? Então ela vai se irar. Mas aí o que acontece? Só que isso também é uma identidade falsa. Primeiramente, principalmente para nós cristãos, porque quem nos vinga é Deus. Isso não quer dizer, então, que eu não deva procurar por uma análise social. Isso não quer dizer que eu não deva me levantar contra as injustiças institucionais do país. Não é isso. A questão é que a gente tem que, então, tentar pensar como a gente vai resolver esse problema. A gente pode, sim, a análise social ela é importante para a gente entender o problema, porque a cosmovisão racista, ela atingiu todas, tipo assim, muitas áreas, né? Institucionalmente, leis, diretrizes, todas essas coisas. Mas a gente sabe que sozinha essa análise social ela não resolve o problema, porque quem resolve o problema é o Evangelho de Cristo, né? Então você realmente precisa de Cristo, porque é Ele que realmente tem o poder absoluto de resolver os problemas. Então a gente se vê numa realidade onde você tem pessoas que se dizem cristãs, mas elas não querem saber desse problema racial.
Só que ao mesmo tempo você vê aquelas pessoas que estão super engajadas, que querem resolver esse problema racial, mas eles não estão engajadas com Cristo. Então, Sim. tipo assim, nem as pessoas do lado esquerdo, nem as pessoas do lado direito, né? Elas vão conseguir resolver nada, né? Porque a gente sabe que o trabalho não é nosso, o trabalho é de Deus. Nós somos somente cooperadores, né? Em Isaías não tem aquele versículo que fala que nós somos como a relva que murcha e perde suas flores? Mas Deus não, a palavra dele vai estar para sempre aqui. Então nós temos que entregar para ele, porque ele é que resolve as coisas, né? Porque o trabalho de Deus não é em vão, né? Só que acontece, nós somos muito ansiosos. Tipo assim, as coisas não vão se resolver da noite para o dia, né? As soluções não são rápidas. A jornada, ela tem um preço alto, né? Então, tipo, então nós temos que ficar tranquilo. Nós temos que lembrar, sempre quando a gente está lutando contra a água, a gente tem que entender, nós temos que ter no nosso coração que Deus já venceu o inimigo. Sim. Jesus já venceu o inimigo. E que esse é um evento que está lá atrás, que respinga em nós. Entende? Então, saber que Deus venceu o inimigo, então a gente já tem que entender que deu certo, Paulo. Já deu certo. Ah, então Já quer dizer tá que eu pago, vou. né? Já tá pago. Então quer dizer que eu vou cruzar os meus braços como se a redenção na cruz fosse uma evasão da nossa responsabilidade? Não, não é não. Muito pelo contrário. Sabendo que já deu certo, você vai saber que você tem que ir atrás dessa intenção, porque você quer fazer parte do trabalho de Cristo, mas sem uma afobação, porque você pensa assim, cara, eu vou fazer o que os meus braços alcançarem, entende? Mas se eu não conseguir, tudo bem, porque Deus ele está trabalhando. Ou seja, nem a apatia, nem a omissão, né? Porque a sua apatia, a sua omissão é um pecado e o pecado do outro afeta o outro. Nós temos essa responsabilidade, mas a gente tem que entender, a gente tem que buscar essa verdade e as ferramentas em Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades. Então não é algo que eu consigo fazer com a minha própria força. Né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter realmente uma direção. Sabe? Então, eu acho assim que sozinhos a gente não consegue, a gente tem que entender esse problema como algo que nós precisamos de uma parceria, né? Então, se eu fosse falar, por exemplo, agora de passos rumo à reconciliação, eu, eu não acredito que seja possível eu não acredito que seja possível a gente resolver qualquer problema desse mundo sem Jesus Cristo, né? A gente pode contratar os melhores economistas, os melhores filósofos. Eu acredito que ainda assim vai faltar algo para a gente resolver isso, né? Então Que a acho que redenção está nele, né? exatamente. Não está Então eu em coisas acredito que criadas, né? o primeiro passo é a adoração. Você tem que saber quem você adora, né? Porque até, por exemplo, como eu falei há pouco tempo, eu falei assim que aquela pessoa que está machucada, se ela entender que o machucado dela é a dor tipo assim, representa ela, em algum momento ele vai passar a adorar alguém. A dor dele Sim. vai fazer com que ele adore alguém, seja o grupo dele, né? E aquela pessoa que é racista, ela vai adorar o outro grupo também. Então a gente tem que começar a saber, a gente tem que procurar ver quem nós temos que adorar, né? Ou seja, a gente tem que adorar a Deus, né? Então esse é o primeiro passo. Quem você adora, né? Então o segundo passo é renunciar às falsas identidades. É parar de falar que é daltônico, que não ajuda em nada, que não vê cor. É parar de ouvir, por exemplo, falsidades sobre a raça desvalorizada ou a raça valorizada, é renunciar a essas mentiras, né? Você tem que renunciar, você tem que dizer não, você tem que virar para o seu irmão que fala assim, mas isso aqui é força de expressão. Gente, a força de expressão, ela tem uma cultura, né? A força de expressão, ela é consequência, ela gera consequência. Ela não, em si, ela não está solta. Porque uma criança que ela cresce ouvindo algo que é uma mentira, ela vai acreditar nessa mentira, né? Então, você também tem que oferecer e receber perdão. Então, essa parte holística na qual você realmente você precisa de criar uma ponte, né? Então, você tem que
você tem que perguntar para o seu amigo não, negro como ele se sente. Você tem que ser empático, né? Porque às vezes você tem o privilégio de poder andar de chinelo na rua e eles acharem que você simplesmente só está andando de chinelo. Mas muitos negros, eles às vezes não podem sair na rua andando de chinelo e eles vão ser confundidos. Não só a polícia vai confundir, a gente tem que ver isso. Às vezes você mesmo olha para o negro e pensa, nossa, isso aí deve ser uma criança assim, maldosa, como eles falam, trombadinha, né? Então você tem que se arrepender também por isso, Sim. né? Então, você tem que pedir perdão e você também tem que oferecer perdão. Então essa briga entre negros e brancos, porque a gente já tem os guetos, né? A gente já tem negros que hoje, porque acham que os brancos não se preocupam com eles não querem saber dos brancos. Né? Então só que esse grupo também tem que oferecer o perdão, você tem que liberar perdão, porque senão você tá cativo. Você vai estar cativo. E você tem que liberar perdão e você também tem que se perdoar, porque o pecado, ele tem que ser, você tem que falar, né? E aí nós temos que ter essa parceria contínua, porque se a nossa visão é chegar a Nova Jerusalém, pedir, e adorar esse Deus, nações e tribos diferentes adorando o mesmo Deus, não tem como o negro ir sozinho nessa briga. Realmente a gente vai precisar de uma parceria contínua na qual negros e brancos, indígenas e asiáticos e pessoas do mundo inteiro trabalhando nessa empresa, né? A gente sabe que uma grande empresa ela só trabalha bem quando o RH sabe que o departamento jurídico está funcionando e tal, quando tem essa coisa holística. Só assim a gente vai realmente caminhar em rumo à reconciliação. Sim. Você falando aí me lembrou de um versículo, né? Uma passagem que está lá em João que fala, né? Que as pessoas reconhecerão, Jesus falando, eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E eu vejo que, infelizmente, no Brasil e ao redor do mundo, a igreja está muito, muito separada, né? Você vê vários grupos diferentes, você não vê essa unidade. E quando essas temáticas são colocadas em pauta, você vê grupos, como você falou, né? Um grupo que fica de um lado, um grupo que fica de outro, e não há essa unidade. Um grupo, ele quer o fim do outro. O grupo, ele quer a morte do outro, ele quer o ódio do outro. E a gente acaba entrando nos extremos e acaba idolatrando aquilo que não era pra gente idolatrar, né? A gente acaba adorando aquilo que não é pra gente adorar, que a gente sabe que a gente precisa adorar a Deus. E a narrativa bíblica ela é maravilhosa, né? Porque ela nos diz que todo ser humano ele é imagem e semelhança de Deus. Independente, todo ser humano. Então, todo ser humano ele foi criado à imagem de Deus. E quando a gente é preconceituoso, quando nós somos racistas com o outro, a gente não está afetando somente o outro, mas a gente está afetando a Deus. Primeiramente. Porque Deus ele escolheu ser amado no outro, né? Então, Jesus ele resume o Novo Testamento inteiro: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, essa unidade que falta dentro da igreja, eu acho que é o motivo que a gente poderia falar um pouco sobre isso, né? Como que a gente pode ser mais unido, como que nós como igreja podemos nos unir, independente se a pessoa frequenta tal denominação, como que nós como igreja podemos olhar para Jesus. Eu acho que essa pandemia, infelizmente ela está aí, mas ela nos está dando essa oportunidade de poder olhar para Deus, de poder ver que não existe essa de templo, de que nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo e que a gente não precisa estar nesses lugares. A gente está por conta da comunhão, por conta da unidade, porque a gente ama os nossos irmãos. E como que nós podemos fazer tudo isso? Como nós podemos nos unir mais? Eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso. O que você acha como que nós podemos nos unir como igreja nesse sentido? Então, eu acredito que, primeiramente, como a gente tem essa questão do racismo, quando a gente conversa sobre isso, as pessoas elas sempre tiram o delas da reta, né? Elas sempre falam assim: olha, realmente tem racismo, eu conheço alguém, mas elas nunca falam assim: olha, eu sou racista, eu tenho que pedir perdão, né? Tem um livro muito interessante, acho que tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Esse livro chama O Racismo, a Cruz e o Cristão, do John Piper. John Piper é um pastor americano
branco, e ele falou assim que ele descobriu o racismo dele, ele pediu perdão, ele só foi confessar o racismo dele é, quando depois de ele se tornar pastor, né? Que aí deu aquele start e ele percebeu, né? Ele confessou o racismo dele. Então, tipo assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o nosso coração. Não basta a gente falar assim, ah, eu. Então, o meu amigo ele é. Ah, eu conheço alguém, mas a gente nunca começa por nós mesmos. A gente sempre acha o problema no outro. Então, olha só. Se, se cada um de nós, olha só, a gente tem aqui, tem 22 pessoas que estão nos assistindo. Imagina se dessas 22 pessoas que estão nos assistindo aqui, se cada uma delas olhar para o próprio coração e fazer essa oração, falar assim, Deus, me mostra, sabe, o que se essa cosmovisão racista afetou o meu coração, sabe, é, eu quero realmente quebrar esse ciclo, eu quero realmente quebrar essa idolatria no meu coração, sabe? Já é um grande passo. Por quê? Porque essa pessoa, ela permeia instituições, essa pessoa ela vai trabalhar, essa pessoa ela vai permear diferentes espaços na sociedade. E uma vez que essa pessoa, que é você, que sou eu, já já tem essa cosmovisão, dificilmente ela vai deixar dificilmente ela vai olhar para certas coisas e ela vai ficar apática, entende? Então, tipo assim, esse negócio começa em nós, não no outro. Ah, eu tenho que olhar para o outro que tem essa visão racista. Não, começa em nós. Se cada um de nós realmente tivermos essa responsabilidade de olharmos para nós mesmos e perguntarmos a Deus, Deus, como é que eu faço então? Como é que eu faço para para ser parte dessa solução, né? Como é que eu faço? O que que eu posso fazer então? E eu gosto muito de comentar sobre uma história que a gente tem no Novo Testamento, né? Que é a história de Lázaro, né? De Lázaro, Jesus, Marta e Maria. E quando Lázaro morre, Marta e Maria chegam até Jesus e perguntam: Jesus, por que que você deixou que Lázaro morresse? E aí, Jesus não explica, não. Jesus não dá uma explicação. Mas o que que Jesus faz? Jesus consola, Jesus chora junto, né? Jesus faz tudo aquilo que é necessário fazer para aquela situação de luto, né? Então, aí o que que Jesus está tentando nos explicar? O que que ele está tentando nos ensinar? Às vezes a gente não vai ter explicação por que que isso aconteceu. Mas a gente sabe que a gente pode ouvir o próximo, aquele que sofre, sabe? A gente pode realmente orar, que é o mais importante. A gente tem que realmente falar assim, Deus, nós realmente reconhecemos a nossa humanidade caída, mas a gente sabe que a gente tem um Deus, né? Então, eu acho que a primeira coisa é ser empático. É realmente perguntar àquela pessoa que faz parte da comunidade desprivilegiada e olhar para ela e falar assim, olha, eu tenho ouvido, deixa eu te ouvir. Esse é o primeiro passo. E, inclusive, eu gostaria até de ler uma confissão, umas perguntas que eu queria fazer, umas perguntas retóricas, assim, né? Se vocês quiserem, vocês podem até escrever essas perguntas no papel aí. Mas são perguntas que eu vou fazer aqui, Paulo. Posso fazer? Pode. Pode. Perguntas retóricas que podem nos ajudar na nossa confissão, né? Então, eu vou fazer as perguntas rapidinho aqui, né? É o seguinte, a primeira pergunta é: como você participou pessoalmente do racismo e do preconceito em nossa sociedade ou foi influenciado por eles? Aí você começa a pensar, nossa, será que eu participei do racismo, do preconceito? Será que eu fui influenciado por eles? Pois é, pensa aí. E aí uma outra pergunta. Quando você permaneceu em silêncio ou deu continuidade a uma conversa na qual um grupo foi humilhado ou ridicularizado? Um grupo racial, um grupo social diferente. Quando você disse ou pensou coisas que foram depreciativas ou julgadores ou julgadoras em relação a um outro grupo étnico, racial. Pensa aí, gente. Muito rápido, né? Mas pensem.
Que valores, realizações ou peculiaridades levam as pessoas de seu grupo étnico, né? Seu grupo social, racial, a se sentirem superiores ou melhores que as pessoas de outros grupos? A gente pode começar a pensar isso. E como você aceita ou expressa esses julgamentos, né? Uma outra pergunta seria: de que maneira você foi ofendido pelo racismo ou pelo preconceito de outras pessoas e como gostaria que Deus o curasse? Pensa. Consigo pensar aqui rapidinho. De que modelos e experiências você precisa para oferecer perdão? Outra pergunta, só tem mais 3. Para quais pecados do seu povo e de seus antepassados você deseja confissão e arrependimento? Né? Por que esses pecados continuam a exercer influência sobre você? Ou por que você se beneficiou, de certa forma, dos pecados cometidos por outras pessoas no passado e aceitou esses benefícios sem saber ou sem reagir, ou sem se perguntar? E a última pergunta na verdade, começa da mesma forma que Neemias confessou e assumiu a responsabilidade pelos pecados do povo de Deus, para quais pecados da igreja você deseja confissão, arrependimento e abandono? Tem mais um aqui que eu esqueci. Você precisa conversar com outra pessoa para ter noção completa da purificação, do perdão, do arrependimento e da cura que Deus lhe deseja dar? Quem você gostaria de reencontrar para ter certeza de que foi perdoado ou para orar pela cura dessa pessoa? E por último, que passos você gostaria de tomar para entender melhor sua responsabilidade pessoal, para agir de modo diferente em relação a outras pessoas e para trabalhar com mais empenho em favor da justiça, né? Porque esse é o primeiro passo, porque a gente sabe que as instituições que foram instituídas por Deus, né, o governo, todas as outras coisas, elas também precisam ser acessadas. Mas as instituições, as leis, são criadas por pessoas. Então a gente precisa realmente, primeiramente, transformar essa cultura na mente das pessoas para que a gente comece, ou seja, isso é uma jornada, para que a gente comece realmente a pensar. Então, tipo assim, a gente vai precisar de certas gerações virem aí, mas a gente pensa meio que Moisés, sabe? Moisés não entrou na Terra Prometida, mas ele fez o que tinha que ser feito na cultura onde ele estava, no tempo onde ele estava vivendo, ou seja, ele estava florescendo onde Deus colocou ele, né? Então, meu recado para vocês floresçam onde foram plantados. Sim. Flora, você tocou num ponto aí que eu acho muito importante, que eu acho crucial, que é confessar aquilo que a nossa, mesmo que aquilo que a gente não fez, mas a história do Brasil, a gente carrega isso, não tem como a gente negar a história do Brasil. E então a gente confessar isso, por tanto mal que os negros sofreram e que sofrem até hoje, que nós negros sofremos até hoje. E a gente também, até aqui do espaço, a gente estudou na última semana aí o livro de Neemias. Então, Neemias, ele vai lá, confessa, né? E ele reconstrói os muros. E eu acho isso maravilhoso. Juntamente com o povo, a gente vê aquela unidade ali, aquela harmonia. Gente de diferentes lugares, diferentes padrões socioeconômicos, com certeza pessoas de diferentes raças ali. Então, eu acho que isso é muito interessante. E você também tocou num ponto que eu vi uma entrevista essa semana na CNN, que o empresário estava falando que esse novo normal é o ouvir. A gente está num tempo onde muita gente está falando muita coisa, onde várias lives estão acontecendo, mas são poucas pessoas que param para ouvir o que o outro está dizendo. Mas por que aquela pessoa está falando aquilo? Então, que eu possa parar e ouvir o que a outra pessoa está falando, o que a minha oposição está falando, talvez até no sentido de governo, essa questão racial e tudo mais. Então, que possamos ouvir isso, confessar e ouvir. Eu queria agora, para a gente encerrar, queria que a gente orasse, né? Como essa é uma live de oração, e eu vamos fazer 2 orações aqui. Eu vou confessar, eu vou fazer uma oração de confissão, e queria que você fizesse essa oração para que a gente possa ouvir mais as outras pessoas, tá bom? Tá, peraí, você vai fazer uma oração e eu faço depois? Isso. Tá, beleza. Tem uns 10 minutos aí para fechar a nossa live. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom. Te louvo porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é amoroso, Pai.
Pai, mas nesse momento eu, como igreja brasileira, eu me coloco no lugar de confessar, Pai, todo aquele racismo que foi dito, Pai, que foi proferido, Pai, que foi cada vez mais agredido, Pai, aquelas pessoas, Pai, mesmo dentro dos nossos círculos sociais cristãos, Pai, que nós cometemos. Pai, eu confesso em nome do Senhor, Pai, confesso isso para o Senhor, que possamos, Pai, como igreja, Pai, amadurecer, que possamos, Pai, como igreja, nos arrepender, Pai, de tudo aquilo que a gente fez que foi contra, Pai, o nosso semelhante, que foi contra, Pai, o nosso irmão, que foi contra, Pai, aquilo que não estava de acordo com a sua palavra, Deus. Te peço perdão, Pai, pela mancha histórica que nós temos no Brasil, Pai, onde milhares de pessoas foram escravas, Pai, por conta da sua cor de pele, Pai. Te peço perdão por isso, Pai. E a igreja, Pai, ela participou disso, Pai. Te pedimos perdão porque a igreja participou disso. Muitos padres, Pai, muitos pastores entraram nisso, muitos líderes religiosos entraram por essa vertente que é pecaminosa, essa vertente que não agrada ao Senhor, Pai, porque todo ser humano, Pai, ele, Pai, carrega dentro de si a imago Dei, Pai, todo ser humano, ele carrega dentro de si a imagem do Senhor, Pai, então te pedimos perdão por isso, Pai, te pedimos perdão, Pai, como igreja, te pedimos perdão que possamos, Pai, juntos, Pai, reconhecer o nosso erro, que possamos juntos reconhecer, Pai, tudo aquilo que a gente fez, Pai, que não agradou o Senhor, Pai, e que nós, como espaço de vidas, possamos, Pai, ser uma igreja, não somente, Pai, que é contra todo esse racismo, Pai, dentro da nossa sociedade, mas ser antirracista, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque as vidas negras, elas realmente importam para o Senhor, Pai. Todas as vidas importam sim, mas as vidas negras importam para o Senhor, Pai. Pai, nós vemos o Senhor cada vez mais ali na Tua palavra, Pai, onde o Senhor não fazia acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas, Pai, mas o Senhor, Pai, sempre optava, Pai, por aquele, Pai, machucado, por aquele, Pai, vilipendiado, Pai, por aquele excluído, por aquele marginalizado, Pai, porque o Senhor entendeu, Pai, que a religião, Pai, ela impôs um cargo, Pai, ela impôs, Senhor, um fardo tão pesado, Pai, que as pessoas elas não conseguiam carregar, e a Tua palavra diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, Pai. Então que as pessoas possam sentir essa leveza no Evangelho, porque não é, Senhor, uma notícia ruim, Pai, mas uma boa nova do Senhor, Pai, que as pessoas possam entender isso. O Evangelho é uma boa nova do Senhor, Pai. Então nós pedimos perdão por isso nesse momento, quando pecamos, Pai, pecamos no passado, pecamos, Deus, no presente, por todos os nossos pecados que nós cometeremos no futuro, Pai, contra o racismo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Amém. Amém, amém. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Pai. Quanto mais eu busco explicações das coisas, Pai, mais eu reconheço a Tua grandeza, Pai. Mas eu reconheço o Teu coração, Pai. Nós realmente somos tão diferentes do Senhor, porque realmente o pecado realmente nos tirou a empatia. Realmente o pecado nos tirou a vontade de servir o outro, Pai, de ouvir o outro, Pai. Mas nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração igual ao Teu, ó Pai. Amém. Ó Deus, a minha oração hoje, Pai, é que o Espírito que repousou sobre Jesus Cristo, Pai, um espírito de entendimento, um espírito de amor, ó Pai, um espírito que não julga nem pelo que vê, nem pelo que ouve, Pai, mas um espírito que julga com justiça e equidade, Pai. Que esse espírito repouse sobre a nossa nação, sobre a nossa cultura, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, assim como o Senhor nos ensinou através da vida de Jó, Pai, que realmente ele vestia as roupas do reino, Pai. E as roupas do reino, segundo a Bíblia, que Jó vestia eram as roupas da equidade, Pai. As roupas da retidão, ó Pai. Então ensina, Pai, a Tua cultura, ensina as nações, ó Pai. A Bíblia diz que tem um versículo em Jó, que Jó fazia das pernas dele as pernas do coxo, Pai. Ele realmente, ele usava todos os seus privilégios, Pai, não simplesmente pelos seus prazeres, mas também pelos seus atos de justiça, Pai. Então, Pai, que nós realmente possamos aprender, ó Pai, com a vida de Jó, Pai, que realmente nós possamos olhar para o nosso próximo, entendendo que ele tem a Tua imagem e semelhança, Pai, e que nós possamos amá-lo, nosso próximo, assim como Jesus nos amou, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos aprender com a vida de Esther, ó Pai, que o Senhor a colocou na casa do rei, ó Pai, não simplesmente para o prazer dela, mas também para que a Tua vontade fosse cumprida, Pai. Porque através da vida de Esther, ó Pai, os judeus eles se viram livres da mão demoníaca de Amã, Deus. E nós te agradecemos por isso. Nós sabemos que o Senhor trouxe Jesus aqui para realmente libertar os cativos
e para fazer aqueles que estavam cegos verem, ó Pai. Então, que a tua igreja aqui nessa terra, especialmente no Brasil, ó Pai, que a tua igreja realmente possa entender esses exemplos que o Senhor nos deu na igreja, Pai. Que assim como Jeremias, assim como Isaías, ó Pai, que nós realmente possamos ser agentes do Senhor aqui para dizer para as pessoas, ó Pai, o que está errado, para que nós possamos arrancar aquilo que está errado, para que nós possamos plantar aquilo que traz vida, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor levante todos nós, principalmente as pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse momento, para que eles entendam que eles foram colocados nessa terra para levantar os fundamentos de uma geração, ó Pai, para levantar os muros para que a cidade se torne habitável, Pai. Em nome de Jesus, que as pessoas aqui se sintam tocadas em seu coração de tal forma que elas ouçam mais, ó Pai. Senhor, dá uma escuta qualificada para cada uma dessas pessoas que estão aqui nos ouvindo, ó Pai. Para que realmente elas olhem para essa questão racial como um problema espiritual que a gente tem, ó Pai. De tal forma que a gente não vai simplesmente preocupar só com os nossos problemas, mas com os problemas dos nossos também. Porque nós temos uma visão, Pai, e essa visão que vai nos levar para Nova Jerusalém e vai nos fazer todos irmãos de todas as nações, de todas as tribos, adorarem o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Eu te agradeço muito por tudo que o Senhor tem feito, todo esse mover, ó Pai. Que realmente o Senhor continue colocando a tua vontade na frente, ó Pai. Nos dê humildade, ó Pai, nos dê realmente perseverança, Pai, porque nós sabemos que o trabalho é teu e o trabalho não é em vão, Pai. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu faço no teu nome, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém, Flora. Muito obrigado aí por você aceitar e compartilhar conosco. Que Deus possa estar te usando cada vez mais. Assim como eu já te falei, tenho orado por você aí. Amém. Onde você tem ido, os convites que você tem recebido, que você possa continuar cada vez mais trazendo luz para esse tema que é tão importante e que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, responder a essas demandas que nos são impostas, que nos são colocadas aí, que você possa reconciliar isso, né? Esse ministério de reconciliação aí que todos nós temos. Tá Amém, bom? amém, nós todos. Foi um prazer, muito obrigado. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa live. Realmente, eu gosto muito de falar que Jesus começou só com 12 pessoas. Hoje nós somos aqui 21, né? Jesus começou com 12 pessoas e por causa dessas 12 pessoas, olha só, o mundo tá cheio de pessoas que adoram ao Senhor, né? Então a gente não precisa preocupar muito com o número, não. Se Jesus começou com 12, né? Quem dirá nós? Então é isso. Muito obrigado, Paulo. Pelo convite e pelas orações. Eu fico muito feliz de poder contar com você e eu fico muito feliz de tudo que Deus tem feito na sua vida também. E é isso, estamos aí juntos. Beijão. Gente, muito obrigado aí você Beijos. que ficou aqui. Que nós possamos aí, a gente começou essa segunda com um assunto bem delicado, mas que a gente possa entender mais cada vez isso e que a gente possa terminar com isso, acabar com isso nas nossas relações pessoais com as outras pessoas. Uma ótima semana para você que acompanha aqui com a gente, para os membros da nossa comunidade, uma ótima semana para você, que Deus ele tá com você, ele tá segurando ali, a forte mão dele tá com a gente, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe. Tchau. Tchau.